O segundo momento que eu retornei, que aí foi um momento bem efervescente, porque realmente foi assim, de construção de equipamentos, de capacitar profissional, né? E aí eu já sabia que o SUS dava certo. Eu nunca tive dúvida, porque a população começou a ter oportunidade de ter pelo menos o mínimo, né? Pós-municipalização. Pós-municipalização. Então, de você fazer mutirões para poder levar um médico para aquela comunidade. Que às vezes era difícil de ter o acesso porque o profissional médico era algo raro. Então a gente tinha que fazer de tudo para que a gente não deixe que aquela população fosse assistida na zona rural, na zona urbana. Acredito que essa história, ela se confunde muito com a minha história também. Quando a secretária da época, há quase 13 anos atrás, em Maceió, me procurou para fazer uma pesquisa aqui. Aí você já vê um desenvolvimento, né? Uma cidade do interior, na época tinha menos que 8 mil habitantes, já trabalhar com uma pesquisa. E eu vim fazer matriciamento de álcool e outras drogas, que foi um programa do governo da Dilma Rousseff, que ia traçar um planejamento para se trabalhar com álcool e outras drogas no município. Ela se confunde com a minha história porque eu venho também trazendo a academia, né, para o município, vendo possibilidades de crescimento, trazendo crescimentos, né, para a história do município, né? Eu comecei atuando como vigia da antiga maternidade, que chamava, né, Casa Maternal São Sebastião. E ali surgiram várias oportunidades para mim, né? Depois fui atuar na área administrativa, né, como agente administrativo, e surgiu a oportunidade de fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Foi quando me convidaram e eu aceitei, né, e fiz o curso e comecei a atuar como auxiliar de enfermagem. Só que, na verdade, eu nunca imaginaria, né, nunca imaginei, melhor dizendo, que 2IACH iria evoluir tanto como está hoje. Eu fui crescendo aos pouquinhos. Quando eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, surgiu a oportunidade para fazer o técnico de enfermagem. E quando me convidaram, eu aceitei. Quando eu comecei a atuar na condição de técnico de enfermagem, eu comecei a estudar fazendo serviço social, né? Fui fazer serviço social e quando eu terminei, eu recebi a proposta, né, da nossa secretária, de Jaira Camilo, para atuar, né? Ou seja, foi uma evolução na minha vida junto com a do município. Na época não existia assistência social da saúde, né? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Em 2013 foi criado o ESUS, né, que trouxe aí um novo cenário para a parte de informatização, para a parte de sistemas, que a gente saiu lá, iniciou o processo para o prontuário eletrônico, né? Então começamos a ter capacitações no estado com o pessoal do Ministério da Saúde e começamos a trabalhar em 2IACH com o ESUS. Porém, ainda trabalhávamos com fichas de papel, não com prontuários eletrônicos. As unidades de saúde faziam as suas fichinhas e levavam para a gente as fichas CDS, que costumamos chamar. O paciente ele tinha que ir lá no posto de saúde aqui na maternidade, levava o seu documento para a gente agendar uma consulta para ele na mão, né? A gente agendava, eu que fazia esse agendamento como agente administrativo, e eram 10 fichas, 15 fichas, e esse agendamento ele demorava para ser concluído, porque como era manual, a gente tinha todo um protocolo, né, para você fazer o agendamento, para depois você pegar a ficha do paciente no arquivo, né? Hoje não, hoje avançou de uma maneira que a gente nem esperava. E depois eu fui contratado para compor a equipe do Núcleo de Saúde da Família, do antigo NASF. Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o antigo NASF.
E também era uma outra conquista, né? O município estava implantando mais um serviço, trazendo especialidades para se trabalhar junto com a equipe de saúde da família, que na época não se tinha psicólogos. A minha formação, eu sou psicólogo, e não tinha psicólogos trabalhando no município, então fui o primeiro psicólogo a trabalhar aqui no município. E aí foi contratado psicólogo, nutricionista, foi contratado educador físico, fisioterapeuta. Era uma equipe mínima. Hoje a gente conta com outras especialidades na equipe AMUT, né? Porque hoje é um outro programa, né? Mas aí essa evolução vem acompanhando, né? Vem crescendo no município. A partir de 2019, quando foi criado o Previne Brasil, né? O novo modelo de financiamento da atenção básica, e um dos pontos do Previne Brasil era a informatização, que foi um marco de transformação digital para os municípios. Sendo assim, os municípios começaram a investir mais em informatização, mais em tecnologia, e começamos a fazer essa transição do papel para o prontuário eletrônico, né? Do papel do físico para o eletrônico. E então começamos a informatizar as unidades, né? E deixar de ter aquele prontuário físico e iniciarmos os prontuários eletrônicos. Hoje a gente está com 100% do município informatizado, todas as unidades são informatizadas, a Academia da Saúde, a Secretaria de Saúde, Policlínica. Então saímos de 0 lá em 2013 para 100% hoje. E aí, de repente, a gente se depara com a pandemia, né? E aí, esse foi o nó, né? Algo desesperador, porque eu acredito que, para mim, eu achava que isso nunca ia chegar, achava que era algo dos outros países, mas que não ia chegar aqui no Brasil, pela questão climática, por todas essas questões, e de repente a gente começa a se deparar com perdas no nosso estado, né? E há tudo uma mobilização de todos os secretários do nosso estado para a gente se organizar e ver de que forma a gente vai fazer com que o nosso município ele seja protegido desse vírus. Qualquer município ele sofreu consequências porque ninguém estava preparado, né? Ninguém tinha insumos para se tratar, ninguém nem sabia como se tratar, né? Mas aí, assim, um município pequeno, com pouco recurso, mas que tem uma coisa que a gente tem aqui, eu não sei se pelo calor do sertão, sabe? Eu não sei se pela essa fortaleza que o homem sertanejo tem, o homem e a mulher sertanejo tem, de arregaçar a manga e de se juntar. Nem o município, eu não sei se teve ou tem a estrutura que foi montada aqui no município de Dois Riachos, com recursos próprios. Camas automáticas, né? Torpedo de oxigênio, máscaras, o que era necessário para cuidar de um paciente com diagnóstico de Covid-19. O município ele prestou atendimento, prestou serviço 24 horas. A gente teve que se reinventar e a gente teve que se unir, né? Nos unimos, todos os profissionais da saúde, com todos o que a gente sabia, o que a gente não sabia, e ali para a gente se unir e a gente colocar no papel de que forma nós íamos dar conta daquela situação. Porque a gente não sabia nem como a gente ia dar conta, né? Então foi um momento de muita união, onde a gente se fortaleceu muito enquanto gestão, enquanto equipe, enquanto as nossas dificuldades, as nossas fragilidades vieram à tona, mas a gente deu conta, porque a gente teve que se reinventar, da gente ter que fazer barreiras, da gente ter que, de repente, comprar máscara, de como era que a gente, de repente, ia atender o nosso paciente que estava lá acamado. Aí veio o programa Bem-vinda, que foi muito, muito forte nesse momento, porque ele podia, nós tínhamos uma equipe preparada para ir até aquele acamado que estava lá. Uma coisa que até hoje ela é trabalhada aqui na cidade é, minha gente, a escuta, não é? Os gestores eles sempre tiveram essa preocupação
né? A humanização, em primeiro lugar, foi muito trabalhado durante esse tempo. Eu digo isso porque, assim, eu participei de até alguns trabalhos, de algum serviço e até de alguns cursos que as pessoas fizeram na época online, né, que todo mundo teve que se adaptar a trabalhar, se comunicar online, até eu como professora mesmo. E assim, eu participei e vi que muita gente fez pós-graduação, estava fazendo pós-graduação nessa época, pelo Sírio-Libanês, e eles assim, a primeira coisa de mudança que aconteceu, até nas pessoas, no comportamento, foi a humanização e a escuta. Isso foi o que mais ficou assim aflorado. A pandemia nos ensinou muita coisa. Uma delas é que a gente precisava de ter um planejamento mais eficaz. E aí, para se fazer um planejamento mais eficaz, era preciso que, além de que a gente buscasse, além do teórico, a prática. E aí foi nessa prática que a gente teve mais condição de se unir e de buscar inovações, principalmente no campo do monitoramento, né? Pós-pandemia, para dar mais qualidade de vida a essas pessoas que foram acometidas da doença. E aí acho que o grande sucesso da gente veio e que a gente conseguiu, acho que, evitar mais óbitos por conta desse monitoramento dessas pessoas que estavam adoecidas. Ela trouxe alguns aprendizados para a gente. Entre eles, no âmbito da nossa região aqui, foi a integração das equipes. A gente teve uma integração muito boa entre vigilância e coordenação da atenção básica e a atenção básica com o processo de trabalho, e também dos sistemas foi criado o CIPN, o ESUS Notifica, por exemplo, né? Que era para notificação de casos de Covid. Então a gente teve a criação de um sistema próprio para aquela situação da Covid. Nós saímos mais fortalecidos, porque em todos os aspectos do profissional, né, da gente perceber quantas fragilidades nós tínhamos, né, e a gente fazer mais ter que fazer esse investimento, perceber que as vigilâncias não podem trabalhar em caixinhas. Isso ainda hoje é algo que a gente procura se planejar. E o olhar mais humanizado. O olhar mais humanizado, né? Olhar mais, de chegar mais junto, né? Que eu sempre digo para os nossos colaboradores que o cuidado começa com o olhar. E aí eu falo isso com os olhos, acho que brilhantes, né? Porque eu vejo, acompanho essa evolução. Vários profissionais passaram aqui. Hoje a gente tem outras especialidades, hoje o município tem uma outra condição de saúde. E aí eu não falo nem de estrutura física, porque acho que estrutura física outras pessoas podem falar tão bem quanto eu, mas eu falo mais da questão pela gestão, né? Do que a gente, enquanto gestão, tem contribuído para esse processo de crescimento. A gente percebe, sim, uma mudança, né, mais significativa dos nossos profissionais, tá? Mas também, tanto da pandemia, como também tem todo um investimento de educação permanente, de humanização no município, sabe? Com os profissionais. Porque sem esse trabalho é muito difícil você conseguir, porque eu acho que a gente só melhora os indicadores se a gente trabalhar a humanização.